Na boa, pessoal, vou falar aqui sobre as correntes de retorno, mas de uma forma a se entender a situação de hoje é uma situação grave. Aqui, a bombeira militar está dando uma instrução sobre corrente de retorno, ensinando a nadar para os lados, né? E pegar uma caroninha na onda e tal. É lógico que esse vídeo tem que ser muito mais específico, até porque já existem vídeos de pessoas que entram na água, vão até o ponto onde se pode puxar na corrente de retorno, aí a partir dali a pessoa nada em direção ali às ondas para poder pegar uma caroninha com a onda. Essa corrente de retorno, o bombeiro militar, ele com pé de pato, com uma boiazinha, ele entra ali e ele vai embora e consegue pegar o cidadão que está se afogando, né, de uma maneira mais fácil, porque não tem como você nadar contra a corrente, porque a não sei quantos metros por segundo ali, a velocidade, né, por minuto. Então não tem como você nadar contra. E se você nadar para dentro, você vai embora. Então, já aconteceu comigo no posto 8 da Barra, de eu passar da segunda boia e não conseguir voltar, depois conseguir voltar por um banco de areia, porque às vezes existem mais de uma corrente de retorno e isso não é ensinado. Então, 20 braçadas para o lado, de preferência para o lado onde as ondas estão indo. Se for de área de costa, né, que é a área que tem pedras, você sai dali porque as pedras têm corrente de retorno ali, então você não vai para aquela área, dá 20 braçadas e já tentando já sair dela para frente em direção à praia. Né? Então você tem que sair dela, mas pode acontecer de você cair em outra. Né? Então a situação é o seguinte, cara, a situação que às vezes me deixa assim meio irritado é entender que a população brasileira, muita gente não sabe nadar e ainda deixa os filhos esparramados pela praia como se estivesse num paraíso onde está tudo tranquilo, aquela falsa sensação de segurança, né? Hoje em dia tem os apitos aí que o pessoal usa, bate palma, né? As pessoas bate palma para quando a criança some, é uma parada legal, mas em questão de praia, a maior parte das pessoas não consegue nadar se não tiver o fundo. Então, o que a gente precisa entender? Que precisamos usar a tecnologia. Enquanto dois bombeiros militares vão lá, né, os salva-vidas são bombeiros militares, eles vão salvar 2 ou 3 pessoas que estão se afogando, um drone podia já desembarcar um colete salva-vidas sobre essas pessoas. Já tem um barquinho que traz as pessoas, já tem um barquinho que poderia ali estar espalhando, né, um drone barquinho, que poderia estar espalhando ali os coletes salva-vidas. Já temos jet ski, mas por questão de economia, porque a vida parece que não vale, né, para os prefeitos, para os governadores, por questão de economia, de combustível, de mão de obra e tal, não se usa. Você imagina, o cara não sabe nadar, ele está sendo puxado por uma correnteza, então, tipo assim, quanto tempo você acha que essa pessoa consegue? Então, um colete salva-vidas seria crucial para que, pelo menos, ela conseguisse boiar em condições da onda vir. Eu vou te falar que quem sabe nadar poderia se salvar. Quem não sabe está lascado de vez. Porque se você não sabe nem boiar, você imagina você numa praia com várias e várias ondas. Se eu colocar você, sendo que não sabe nadar, que você sabe nadar um pouco, em uma praia que está te puxando, que não tem ondas, você não vai conseguir voltar se não tiver técnica. Se eu colocar você numa praia que tem onda, como Leblon, Saquarema, você está lascado, porque você não sabe tempo de onda, você não sabe a maneira como as ondas se formam, você não vai saber afundar na profundidade certa. E no Leblon, meu filho, você afunda e já tem outra onda te pegando, já tem outra onda estourando em cima de você. Eu já passei um perrengue no Leblon, porque eu respirava e tomava, porque não era local, não era acostumado a nadar. E a gente, o brasileiro não tem condicionamento físico bom, é alcoólatra às vezes, é fumante, o cara não tem condições nenhuma, não tem aptidão física. Então, é bom você treinar, respirar bem, nadar, correr, pedalar, que são coisas que ajudam no fôlego. Eu vou ter que fazer uma reavaliação porque estou com problema de questões de fôlego. Então, quando você segura a respiração, tu não aguenta nem um minuto, 40 segundos você já está soltando o ar, teus pulmões estão ferrados. Você precisa urgentemente respirar fundo, se oxigenar, se hidratar, fazer exercícios físicos, correr, nadar, bicicleta. E isso daí vai fazer com que teu fôlego seja bom, para que numa eventualidade você precise socorrer seus filhos e você vai pular na água e não morrer junto. Tudo na praia se trata de conhecimento e calma, porque
nervosismo vai fazer você ficar ofegante, você vai se afogar. Então, primeiro, ter instruções, conhecimento. Muita gente não tem. O que você está fazendo nas pedras, meu filho? O que você está fazendo nas pedras? Então, tipo assim, a minha ideia é de todo mundo ter pelo menos um colete salva-vidas ali, né? Para que pudesse, numa situação de emergência que estivesse próximo, acudir a pessoa com o colete. O próprio surfista pode ir lá e pum, joga o colete. Porque até para o surfista fica difícil se aproximar de uma pessoa afogada. Você pode se afogar junto. Então, tem que haver uma condição de ter colete salva-vidas, né? Você pode ser um cidadão que realmente se preocupa com o próximo e ter o seu colete salva-vida ali apto para ajudar alguém que precise. Então você mesmo financia pela vida de outra pessoa. Se a gente fizer esse trabalho, né, você pode botar uma camisa lá, eu sou um colaborador dos cidadãos aí da praia. Então a pessoa vai vir em cima de você porque você tem um colete salva-vida e vai ajudar, né? E o drone vai lá pegar o teu coletinho e vai ajudar a salvar a vida de alguém, se de repente não tiver o incentivo da prefeitura para comprar isso. Você aqueles pirulitos de isopor, até aquilo salva uma pessoa, cara. Uma boia daquela de câmara de ar, um pedaço de prancha velho pode salvar uma pessoa. Porque a pessoa que está se afogando, se ela tiver algo para se apoiar, ela vai sobreviver mais tempo. E vai dar tempo do salva-vida ir lá buscar ela. Agora, sem nada para ela se apoiar, é só desespero, respiração ofegante, aí vai entrar toda aquela situação, hipotermia, se a água estiver muito gelada, uma série de câimbras, série de coisas, desespero, medo de morrer. Nessa hora, só mesmo oração, só mesmo se conectar com Deus, porque pode ter chegado a tua hora. Então, irmão, vocês têm que... o que a gente tem que entender é que essa instrução é boa, mas ela não está completa. Ela precisa ser mais completa e parece que se eu completasse a instrução, se eu fosse um bombeiro militar, eu acho que o prefeito não ia gostar disso, porque eu ia estar falando de incentivo para essas coisas. E não deixar toda hora só o bombeiro militar se lascar e no braço buscar as pessoas, se a gente já tem tecnologias que pode dar um tipo de suporte. Sempre vai haver o bombeiro militar para situações muito gravíssimas. É como o lema deles, o lema que eles têm no quartel: treino difícil, resgate fácil. O treino desses caras é difícil. Para você ser um bombeiro, para você ser um salva-vida, o salva-vida tem que ser muito valorizado, tá, gente? Porque para você ser um salva-vida, você tem que ser inteligente para passar num concurso e ter uma aptidão física muito top. E você tem que ter dom, tem que ter dom para nadar. Você tem que, ou se você não tiver dom, aprender e se esforçar muito, porque tu tem que ter a perna muito boa, você tem que ter um fôlego muito bom. Então esses caras treinam sempre, eles estão sempre fazendo TAF lá, né? Eles estão sempre passando por avaliação para ver se o cara ainda tem condições de salvar uma vida para que ele não morra junto com a vítima, né? Então, tipo assim, tem que ser os melhores. Em todas, se você pode escolher os melhores, para que vai escolher os piores? Tem que ser os melhores, porque se trata de uma vida. Foi isso que o comandante falou aí numa live. Eu dei os parabéns. É isso aí. Tem que ser os melhores, né? Em todo ramo. Se você tiver um atirador de elite, tu vai escolher qual? Você vai escolher o melhor, pô. Não vai escolher aquele que está errando. Você tem que escolher os melhores. Tudo na vida é assim. Vai ter gente que tem a inteligência e a aptidão física. Eu sempre falo também, né, da oportunidade de aproveitar também os guarda-vidas locais, os guarda-vidas comunitários, que poderia existir também um incentivo da prefeitura, porque você tem praias como, por exemplo, Vidigal. Vidigal tem sua própria praia. Aqueles caras ali são nadadores local. Então, o cara pode ser uma espécie de guarda civil, porque eles têm muita aptidão. Às vezes eles não têm a inteligência para passar num concurso, mas é uma pessoa que tem aptidão. Pega esse cara, coloca esse cara para trabalhar, coloca esse cara para fazer, né? Tu vê lá na morte lá do Domingo Montanhês, que era aquele ator da Globo que morreu na gravação da novela. Eu não esqueço das coisas, que a minha mente vai lá no fundo do baú e pega. Esse cara morreu porque ele foi nadar em um rio. E no rio as condições de salvamento é pior, é mais difícil, tem muitos redemoinhos, porque os desníveis das pedras debaixo da água, tem muitas dificuldades até para o salva-vida. E ali tinha os salva-vidas que estavam sendo quase demitidos, tá? A historinha ali é que existia uma barragenzinha que os salva-vidas faziam,
e que porventura não havia aquela barragem porque os salva-vidas estavam de férias ou de folga, ou a prefeitura queria se livrar deles, alguma coisa nesse sentido, tá? E ali aquela barragem mostrava para o cidadão que não podia ultrapassar ali, como na praia, né? Você tem ali a fita vermelha mostrando que tem correnteza. A mesma coisa tinha lá, só que não tinha por quê? Porque o dinheiro é sempre a desgraça. Não é o dinheiro, né? As pessoas por dinheiro que tornam a vida uma desgraça. Barragem de Brumadinho, barragem de Mariana, descaso daqueles que são autoridades, né? Na área de construção, na área de fiscalização, na área de tudo, que vão aceitando um dinheirinho por fora, né? Que vão aceitando fazer vista grossa. Eu acho que esses caras são técnicos do nosso trabalho, o arquiteto, o engenheiro, esses caras tinham que ter uma moral de matar, eles tinham que ter chegar e falar e a voz deles ser atendida. Por quê? Porque é muito fácil para o empresário mandar embora. Pô, não vai ser do meu, eu estou fazendo a fiscalização, esse cara está fazendo muito certinho, está dando prejuízo para a gente, manda embora. Porque no Brasil é assim, cara. É assim. Quantas empresas dessa daí que só fazem trabalho social porque estão poluindo pra caramba? E esse trabalho social é para disfarçar, é para se vincular. Ó, se vocês fizerem isso aqui, a gente para o trabalho social aqui. É igual os Estados Unidos financiando da ONU. Você vê, a ONU, 40 e poucos por cento é dinheiro da ONU, dos Estados Unidos, da ONU. Né? A maior parte ali do dinheiro. Ou vocês vão ficar implicando com as nossas coisas, com as nossas guerras, com as nossas questões, a gente vai tirar o dinheiro, acaba com a ONU. Ou seja, a ONU é dependente de um sistema corrupto. É dependente financeiramente, isso tem que acabar. Ela tem que ser uma instituição que a própria população mundial tem que financiar ela. Faz um Pix aí para a ONU, vamos lá colher, no mercado vai ter lá o dinheirinho que tem que ir para a ONU, tá? Não é para o bolso do gerente, não. As pessoas não botam moedinha nessas paradas de tanta pilantragem que a gente vê. As pessoas ficam com medo do dinheiro não ir para onde deve ir. Então, o Pix certinho ali, né? A pessoa vai lá, QR Code, já faz o Pix, já joga nada de moedinha ali para pegar. E vai ver se realmente consta lá o programa social. Muita gente quer abençoar, mas fica com medo de ajudar. Até aqueles caras que ficam no trem pedindo moedinha lá, a gente às vezes não sabe se o cara realmente é ligado a uma clínica de dependente químico. A gente não sabe. O cara tá falando de Bíblia, de tudo, as pessoas acreditam, mas acabou essa era dos trouxas, filho. As pessoas agora não estão mais... Depois do Pix não acha nem moeda de 5 centavos no chão. Fica tudo guardadinho. Fora que as passagens que é de 4,70 estão cobrando R$5, né? Se eu aproveitar, braba a coisa. Então, esse tipo de instrução aqui, gente, ele está um pouco arcaico. É uma instrução importante? É, mas está faltando muita coisa aqui. Não sabe nadar? Procure praias, como a Praia do Recreio ali, Posto 10, onde tem uma áreazinha que é menos onda. Mas em dia de tempestade, dia de ressaca, as duas águas se emendam. Aquela faixa de areia que tem no meio emenda os dois lados. Mas é um lugar bom, né? Se não tiver aquela marola toda lá e aquele som alto que já está acabando aí, a prefeitura está acabando. Porque eram duas coisas que atrapalhavam. Quer marolar? Vai para cima das rochas, lá para o quinto dos infernos. Não vai marolar perto da minha família, porque eu quero respirar oxigênio e não Marajoana ao 2, não. Então, é isso que acontece. Temos que ter respeito com os cidadãos uns para os outros e pensar em planejar melhores situações para a prevenção.